Bastidores do Sucesso, por Silvia Simone. Sou eu. Olá, sejam bem-vindos aos Bastidores do Sucesso, por Silvia Simone. Nosso convidado é Júlio César, fundador da editora HMG, um projeto que vem emocionando famílias, empresários e personalidades ao eternizar memórias, trajetórias de vidas através de livros. O foco do nosso episódio de hoje é o lançamento do livro 480 anos de Santos, uma obra que celebra a história, a força, o desenvolvimento das pessoas que ajudaram a construir diariamente a nossa cidade. Por trás de cada página existe trabalho, persistência, visão e muito amor pela história de nossa gente. Hoje vai conhecer não apenas o empresário, o escritor, mas o homem, porque começou de forma simples, trabalhando duro desde cedo e transformou um sonho em propósito. Então, prepare-se, porque o episódio de hoje está emocionante, inspirador e cheio de histórias que merecem ser contadas. Eu sou Silvia Simone e este é os Bastidores do Sucesso. Antes do comunicador, do escritor, do empreendedor, existe um menino simples, trabalhador e cheio de sonhos. Hoje você vai conhecer o filho da dona Durvalina Oliveira e do seu senhor José Gonçalves. Júlio, você está no quadro onde tudo começou. Júlio, eu vou fazer umas perguntas aqui para você. Seu pai e sua mãe tiveram qual o impacto na construção do homem que você se tornou hoje? Bom, Simone, em primeiro lugar, é um prazer enorme participar do seu programa. Então, Simone, o impacto que o meu pai, José Gonçalves de Matos, teve na minha vida foi de muita alegria, muita música, porque eles tinham um conjunto de música sertaneja chamado Grupo Imperial, Grupo Folclórico Imperial, lá na região do Vale do Paranapanema, em Assis. Então ele sempre foi um violeiro muito alegre e me transmitiu sempre bastante alegria, boas gargalhadas. Então eu tenho boas recordações do meu pai. Na realidade eu nasci em São Paulo. Eu sou um paulistano, nasci ali no Hospital do Ipiranga, ali ao lado do Museu do Ipiranga. Eu acredito que por isso que eu tenho muita história no sangue, né? Já desde quando eu nasci ao lado de um monumento histórico em São Paulo. E depois eu fui para Assis. Cheguei a morar em Cruzália, que é ali do lado de Pedrinhas, uma cidade típica italiana. E eu trabalhei na roça, né? Então quando a gente saía de São Paulo para passar as férias ali em Cruzália, em Paraguaçu Paulista, que é o sítio do meu tio Joca, metade do dia a gente ia trabalhar na roça, né? Tocando gado, apartando vaca, e a outra metade a gente ia jogar bola, nadar na represa, andar a cavalo, se divertir. É isso. E você imaginava que um dia a sua voz estaria no rádio ou na TV? Olha, Simone, eu sempre fui um garoto muito aventureiro, muito peralta, muito explorador. Eu gostava de fazer, embora não tenha entrado no escotismo, mas eu sempre fui explorador de novos lugares, novas regiões. Eu sempre fui muito aventureiro, peguei muita carona. Eu ia de carona de Assis para Londrina, de Assis para Prudente, de Assis para São Paulo. Então eu sempre fui muito aventureiro, mas por essa desenvoltura, eu sabia que um dia eu ia trabalhar nessa parte de comunicação que eu sempre fui encantado. Eu fui um cinemaníaco, desde a época do Sítio do Pica-Pau Amarelo, National Kid, Fantomas. Nossa, eu lembro desses desenhos assim que estão no meu coração. Júlio, sabe por que eu tô aqui hoje de cowboy? Porque eu tenho uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber, tá? Como nasceu o famoso cowboy da madrugada? Olha, em sua homenagem que eu vim estar assistindo até hoje, hein? Por eu gostar de comunicação, o primeiro trabalho que eu fiz foi na rádio comunitária de um amigo, que era o dono da rádio, chamado Tapera, né? Então eu comecei, meu Deus, foi em 87, 88, o programa Sertanejo Bom Demais, né? Daí depois eu fui para a Rádio Cultura de Assis, e daí eu comprei um horário lá, da meia-noite a 1h da manhã. Olha o horário que eu fui comprar, Simone. E daí eu criei o Cowboy da Madrugada.
programa Caltrim Fest, que misturava as músicas do Alan Jackson, Garth Brooks, Shania Twain, Rednecks, com músicas sertanejas. E o pessoal que vinha de volta nos ônibus que traziam os estudantes de Marília para Assis, eles vinham ouvindo e pedindo música. Ah, que legal. Então era muito gostoso e eu arrumava os patrocinadores e tal. Mas antes de você continuar, Simone, você perguntou do meu pai, eu gostaria de falar o que eu puxei da minha mãe. Ah, isso que é importante. A Durvalina Oliveira de Matos, essa mulher que é a mulher da minha vida. Eu tanto agradeço a Deus todos os dias por ela ser essa pessoa maravilhosa que 95% do que eu sou hoje, eu peguei dela. As pessoas olham para mim e falam assim, Júlio, como você puxou para sua mãe? Ela sempre foi uma mulher corajosa, trabalhadora, ela é cristã, ela é testemunha de Jeová, faz mais de 60 anos que eu sou também, né, Simone? Eu tenho o prazer de conhecer esse Deus maravilhoso na minha vida, então eu puxei muita coisa boa dela. Uma vez ela deixou a gente lá em Assis com meu pai e veio para São Paulo, ela foi costureira, modelista, estilista, então ela é uma mulher assim que tem um valor incrível, Simone. E qual foi a sua maior ousadia no início da carreira? Olha, Simone, a minha maior ousadia, meu Deus, foi comprar. Desde a primeira vez eu comprei o horário, né? Eu nunca trabalhei de funcionário, na realidade, nos veículos de comunicação. Eu sempre comprei o horário desde o primeiro programa Sertanejo Bom Demais, né? Lá na Rádio Comunitária. Depois, na Rádio Cultura, comprei o horário para fazer o Cowboy da Madrugada. Depois, comprei o horário quando eu comecei na TV a cabo de Assis, né? Então, foi sempre muita coragem, muita fé, e eu sempre fui um desbravador. Eu sempre gostei de desafio, Simone. Isso é interessante. Olha, eu vou falar para vocês, eu conheci o Júlio em uma ocasião e nós estávamos numa reunião e eu vi o Júlio assim com o olho fechado, eu falei assim, mas esse rapaz está dormindo na reunião? Aí eu falei, o rapaz está dormindo? Aí o que estava com ele falou assim, não, ele é deficiente visual. Ó, podia ter ficado sem essa, né? Mas foi uma grande oportunidade. Por que eu digo que é uma grande oportunidade? Porque hoje, quando a gente acorda, a gente vê o que vai fazer, então a gente não tem que dar nem desculpa. E o Júlio, ele tinha a visão normal, ele vai contar um pouquinho da história dele, e ele perdeu essa visão. E hoje, quando eu saio de casa, que eu vou trabalhar, eu saio motivado, porque eu conheço o Júlio. Porque se o Júlio, com a deficiência visual dele, faz tudo o que ele faz, eu tenho a obrigação de fazer muito mais, entendeu? Eu não posso dar desculpa. Júlio, fala um pouco mais da sua deficiência visual, por favor. Então, Simone, conforme você falou, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito animada, eu fui apaixonado pelo meu trabalho, por comunicação. Eu amo gente, eu amo pessoas, entendeu? Então eu enxerguei até os 52 anos, sempre fui esse cara corajoso, aventureiro, né? Que, meu Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por essa fase da minha vida. E eu enxerguei até os 52 anos, né? Eu morava em Assis. Daí, quando eu estava em Sorocaba, porque meus filhos moram em Sorocaba até hoje, né? Eu morei 8 anos em Sorocaba. Daí, de repente, eu estava andando numa calçada, na realidade, lá em Jundiaí, né? Porque eu trabalhava com cupons de descontos, estilo americano, uma empresa do meu irmão chamada Dinheiro Vivo, que a gente trabalhou 10 anos juntos. Daí, de repente, foi apagando de baixo para cima, né? Daí chegou no final do dia, tinha tido o descolamento da retina do olho esquerdo. Daí depois eu corri num oftalmologista, daí ele falou que tinha sido descolamento, daí vou resumir a história, né? Daí depois eu fui, operei, voltou, né? Colou a visão, isso há 37 anos atrás. E daí, na realidade, daí depois eu descobri que há 37 anos atrás, eles tinham operado a minha vista para parar de usar óculos, só que ninguém sabia que o aparelho estava descalibrado, então eles queimaram minhas duas retinas. Isso foi há 37 anos atrás. E daí, isso que descolou a minha retina foi em 2017. Daí descolou a retina do lado esquerdo, eu operei, depois de 3 meses descolou do lado direito, daí ficou aquela situação. Opera, cola, descola, opera, cola, descola, porque minha vista já estava bem machucada. Só que daí depois, no meio de 2017, do meio de 2017, que eu morava em Sorocaba, até o final do ano,
a minha vista foi apagando, e daí eu fiquei sem enxergar, né? Eu fiquei com 3% do olho esquerdo e 2% do olho direito. Só que naquele momento eu entreguei a minha vida para Deus. Eu falei assim, o único que pode me dar força, poder além do normal, para dar a volta por cima numa situação dessa, é só nosso Criador, só nosso Deus maravilhoso. E eu tive que me adaptar como um camaleão, Simone. E graças a Deus que eu consegui fazer isso. E é difícil, né? Porque você nascer com essa deficiência visual é uma coisa, mas você ter ela após um tempo é muito difícil, né? Porque você tem que se adaptar de uma forma que dá desespero. Daria desespero na minha assim, se fosse eu ficaria bastante desesperada. Então eu me orgulho de repente muito, fica no escuro, né? Eu me orgulho muito de te conhecer, né? Você sabe que eu faço uma analogia. Eu gostaria até de citar o que eu penso, né? Eu falo que é como se eu fosse um cara que tivesse uma vida maravilhosa lá numa cidade da Suíça, tudo do bom e do melhor, e de repente, por causa de alguma coisa extrema que aconteceu na minha vida, como acontece na vida de várias pessoas no mundo, por alguns casos, né? Algumas situações, eu tivesse que ir morar numa casinha de chão pisado, de um fogãozinho a lenha, né? De choupana lá na África. Então, eu continuei vivo, mas daí eu tive que me adaptar. Só que lá eu conheci os elefantes, conheci as girafas, conheci os leões. Então é uma outra vida. Hoje eu enxergo com a mente e com o coração. E olha que dá para enxergar muito longe, viu? Então, gente, vocês que estão aí do outro lado, você que é um jovem que saiu para trabalhar, não reclame, tá? Se adapte a cada situação que você viva. Porque o empreendedor, ele é assim. O empreendedor, ele tem que se adaptar. Porque nem tudo é mar de flores. Por isso que nós estamos aqui nos bastidores do sucesso. Júlio, agora vamos falar um pouco de um projeto muito especial, que é o livro 480 anos, Histórias de Conquista, uma obra que não fala apenas sobre cidades, sobre pessoas, mas fala de legado, né? Júlio, você está no quadro Santos, 480 anos e o legado da HNG. Júlio, por que você escolheu Santos para receber esse projeto tão grandioso? Bom, Simone, eu comecei a escrever livros há 20 anos atrás. Desde lá da época de Assis, que eu enxergava ainda. Fiz o livro dos 100 anos de Assis em 2005, fiz o livro da saúde em 2006, depois eu fiz outros livros, só para citar um pouquinho, né, da trajetória do meu trabalho. Daí eu fiz o livro de Sorocaba, fiz o livro de Botucatu, região da Cuesta, fiz o livro dos 90 anos de Londrina, e eu já estava namorando faz 4 anos para vir para Santos um dia fazer o livro. Só que a minha empresa, ela é uma empresa que ainda, vamos colocar, tá sendo construída, né? Apesar da editora já ter 7 anos de estrada, com CNPJ, com tudo certinho, mas eu não conhecia ninguém quando eu cheguei aqui em Santos em 2025. E o porquê que eu vim para Santos? Primeiro porque é uma cidade onde todos os imigrantes que vieram de vários países do mundo entraram pelo Porto de Santos e transformaram o Brasil no que ela é hoje. E é uma cidade antiga, e eu descobri que ela ia fazer 480 anos, né? Então a gente faz o planejamento, quem chega primeiro bebe água limpa. Esse ditado é muito bacana, né, Simone? É verdade. E eu falei assim, não, eu vou. E eu vim com a cara e com a coragem. No começo de 2025 eu vim para cá sem conhecer ninguém, Simone. Daí, através do Fábio da Pinacoteca, que é um grande amigo meu, uma pessoa maravilhosa, ele foi me apresentando 2, dos 2 se tornou 5, dos 5, 20 e assim por diante. Hoje eu conheço mais de 50 pessoas aqui que me ajudam a realizar esse trabalho, esse livro. E qual foi o maior desafio durante a produção desse livro? Olha, Simone, hoje, no Brasil, existem muitas... Não é à toa que nós somos descendentes de portugueses, né? Os portugueses, eles são bem arredios, bem ariscos, né? São igual Santo Tomé, tem que ver para crer, né? E a cidade de Santos, apesar de ser uma cidade antiga, é uma cidade muito fechada, é uma cidade provinciana, né? Então, por causa dos picaretas que vêm de fora e levam o dinheiro do pessoal de Santos, né? Porque o ser humano não traz na testa, sou honesto, né? Verdade. Então, as pessoas olhavam para mim como um forasteiro mesmo, né? Mas quem é esse cara que veio de Assis, perto de Marília, Ourinhos, aqui na cidade? Ixi, isso aí é mais um aventureiro.
que vai levar o nosso dinheiro, né? Só que até eu provar que focinho de porco não é tomada, o ditado popular, eu tive que ralar muito. Só que Deus é tão maravilhoso que o primeiro cliente que eu fechei, que acreditou em mim e que eu tenho certeza que foi a mão de Jeová Deus, foi a Unimed, que é a Unimed mais antiga do Brasil. O Frederico, o Bruno, o Dr. Guerra, gostaria de mandar um abraço para eles, a toda a equipe da Unimed, que é a Unimed mais antiga do Brasil. Eles acreditaram em mim. 4 páginas da Unimed está saindo no livro, a história, né? E a Unimed vai fazer, se eu não me engano, 60 anos o ano que vem. Entendeu, Simone? O Bayard Umbuzeiro, que é da Transbrasa, o Gabriel Magenta. E qual a mensagem que você gostaria de deixar através dessa obra aqui para o pessoal de Santos? Olha, Simone, eu gostaria de deixar uma mensagem de que não importa a idade da pessoa, não importa se ela tem 18 anos, 30, 40, 50, 60, eu tô com 60 anos, certo? E tem o Coronel Sanders, né, que é o senhor lá nos Estados Unidos, que ofereceu para 300 restaurantes, para depois um restaurante ver e abraçar o frango frito dele. Hoje ele tem a maior empresa de frango frito do mundo, que é a KFC. Então, da mesma forma que o Coronel Sanders, né, lá nos Estados Unidos, ficou milionário com frango frito em restaurantes de estrada, e eu acertei a minha vida depois dos 55 anos, né? Porque a pessoa, para acertar a vida, não precisa ficar rico, milionário, não. Basta ela achar um segmento interessante e focar muito naquilo, virar um especialista, porque o sucesso da pessoa está dentro dela mesma, certo? A vitória está dentro dela mesma. Eu, depois que eu perdi a visão, 2 coisas entre tantas Deus colocou na minha vida. Eu voltei a estudar, eu estudo as mentes mais brilhantes do mundo, voltei a andar de bicicleta, eu tenho uma tandem, né, que tem 2 guidão, 2 bancos, né, e 2 pedal. Eu ando de bicicleta 40, 50 quilômetros. Então a dica que eu dou para as pessoas que estão um pouco desanimadas e que passaram dos 50, 60 anos, gente, nunca é tarde, porque você tem a coisa mais importante da sua vida. Você está vivo e você tem muita bagagem de vida. Então, bola para frente, vamos para cima, que o sucesso está ali na frente, basta você acreditar. Júlio, o lançamento desse livro vai ser quando? Então, Simone, vai ser agora no final do mês, dia 28 e 29 de maio, vai ser 2 dias de festa lá no Cassino Montserrat, os convidados vão subir de bondinho e vai ser uma festa das nações. Por que uma festa das nações? Porque é o seguinte, quando os portugueses chegaram aqui, os conquistadores, eles chegaram aqui e encontraram os índios, né? E não sei se as pessoas sabem que já existia mais ou menos uns 70 milhões de indígenas, com mais de 1000 tribos, milhares de tribos. Então, eu vou estar fazendo uma homenagem nesse evento às etnias, né? Então vamos ver se eu lembro de todas. Vai ser 2 páginas dos indígenas, 2 dos portugueses, afrodescendentes, italianos, espanhóis, alemães, libaneses, chineses, e eu não sei se eu esqueci de alguém, portugueses, né? Enfim, então vai ser uma festa das nações. Então a gente vai estar homenageando ao mesmo tempo não apenas os 480 anos de Santos, mas também os imigrantes, as pessoas empreendedoras. Então essa festa vai ser maravilhosa, com coquetel, com banda imagem, vai ser uma festa realmente fantástica. Chegamos agora ao quadro mais intenso dos bastidores do sucesso. Para mim é o quadro mais intenso, porque muitas pessoas enxergam apenas o resultado, o reconhecimento, as conquistas, né? Mas quase ninguém pergunta quanto custa chegar até aqui. Júlio, você não está no quadro Quanto Vale o Sucesso? Vamos lá. Esse daí é bom, hein? Esse é bom. Em algum momento, você pensou em desistir? Olha, Simone, quem fala que nunca pensou em desistir, realmente não está falando a verdade. Porque os tombos que a gente leva na vida, eles machucam, né? Mas já passou pela minha cabeça desistir, mas o tipo de sangue no olho que eu tenho e esse fogo que existe dentro de mim, né? E eu gosto muito daquele filme, né? Fazer uma homenagem ao Van Damme, né? Retroceder nunca,
render-se jamais. Então, a gente cai, bate a poeira, levanta, cai de novo, bate a poeira e levanta. Eu já pensei em desistir algumas vezes, não muitas, nem poucas. Vamos colocar uma média de todo empreendedor brasileiro, né? Puxa vida, eu vou até fazer uma homenagem ao nosso artista, ator americano Sylvester Stallone, né? Ele, meu Deus, ele chegou, né, numa situação que morava na rua, ele tinha um cachorro e ele amava esse cachorro e ele estava escrevendo o roteiro do primeiro filme e ninguém queria, né, pagar o filme para ele. Daí ele teve que vender o cachorro por $35 para ele poder, né, sobreviver e continuar o sonho dele. Até que ele conseguiu, né? O filme fez um sucesso. Da hora que ele voltou lá para comprar o cachorro de volta, né? Daí o cara, sabendo do sucesso dele, pediu $15 mil naquele cachorro que ele vendeu por $35. Daí ele acabou negociando e acabou comprando um cachorro, né? Não sei se pagou os 15 mil ou deu um descontinho, né? Mas ele não desistiu e ele valorizou aquele cachorro que era companheiro dele nas ruas. Então, da mesma forma que esse Sylvester Stallone, como tantos outros, né? Pessoas que não são conhecidas como ele, também nunca desistiram, sempre deram a volta por cima. Eu também, Simone. Eu passei por muitas situações difíceis na minha vida. O que eu vou falar agora é para realmente as pessoas que me escutarem. Eu passei um momento na minha vida muito difícil, né? Eu fui um usuário de drogas. Júlio, essa é uma pergunta que eu quero te fazer, antes de você responder. Existe alguma cicatriz emocional que ninguém vê por trás de suas histórias? Agora você pode responder essa. São mágoas, né? Mágoas que a gente tem no coração, só que conforme o tempo vai passando, a gente é igual vinho, né, Simone? A gente vai ficando melhor, né? A gente vai amadurecendo, né? Os cabelos vão ficando grisalhos, os meus não ficaram grisalhos, mas caíram, né? Então eu sou um pouquinho destelhado aqui, né? Mas a maior riqueza da gente é a bagagem de vida, né? O que a gente absorve de conhecimento da estrada da vida. Então, Simone... Conta essa história para mim das drogas, fiquei curiosa. Então, muitas pessoas que, por vários motivos, né? Às vezes os pais não têm tanto tempo para acompanhar, né, a infância ali, a adolescência dos filhos, tem que trabalhar e tal. E quando não tem, assim, um cuidado forte, as ruas acabam tomando conta, né? Acalentando, abraçando, né, esses jovens. Então, eu fui conhecer as drogas até numa cidade maravilhosa que eu amo muito, que é Camboriú, né, Balneário Camboriú. Daí aquele embalo errado, festa, né, usar droga para desinibir e tal, e eu usei as piores drogas do mundo. Quando eu tinha meus 23, 24 anos, Simone, eu usei cocaína e crack, entendeu? E é uma droga pesada, uma droga que se você não tiver uma ajuda muito grande, né, eu acabei, né, tendo ajuda. Eu fiquei dos 23 anos até os 29 anos, né, como usuário, e daí eu sempre sabia que aquela não era uma vida para mim, que eu precisava ter uma vida melhor, né, Simone? Daí até que demorou 2 anos, eu pedi ajuda para minha mãe, daí ela me ajudou e eu escrevi uma carta à mão, a punho, para a Fazenda da Esperança, do Frei Hans, ali em Guaratinguetá. Eu entrei lá em 1994 e saí em 95. Eu fiquei 1 ano e 1 semana. Eu passei pelas três pilares, né? Primeiro você é ajudado, depois você caminha sozinho, depois você ajuda. Então, esse 1 ano e 1 semana que eu fiquei lá, graças a Deus, Simone, eu mostrei para mim mesmo e para muita gente que eu sou uma pessoa corajosa e que começa e vai até o fim, porque muita gente desiste no meio do caminho. Quando eu entrei na Fazenda, né, naquele mês entrou eu e mais 45 pessoas, que é uma triagem. Daí, em 1 mês já tinha ido, bem dizer, a metade embora. Daí, conforme os meses foram passando, as pessoas foram desistindo. E eu fui até o fim. Então, quando eu cheguei no fim, Simone, né, daí só estava eu e mais 3. E desses 3, eu não sei o que aconteceu com a vida deles. Tomara que eles tenham ficado em pé, né, e tenha feito da vida deles uma vida boa. Eu, graças a Deus,
eu consegui vencer. Então, desde 94 até os dias de hoje, eu tô limpo há 32 anos, Simone. Então, quando eu fui fazer uma viagem, que eu estava lá em Guaratinguetá, num hangar da aeronáutica, onde param os aviões, lá na aeronáutica de Guaratinguetá, tinha uma frase de vida na parede. E essa frase eu coloquei no meu coração e na minha mente. Os covardes nem tentam, os fracos desistem no meio do caminho, e só os fortes vão até o fim e conquistam a vitória. Então, eu provei para mim mesmo e para todas as pessoas que estão à minha volta e que eu posso ajudar, porque eu acabei virando um especialista nisso, né, em dependência química. Melhor prevenir do que remediar. E tem cura, viu, Simone? Tem cura sim, porque eu prefiro perder um braço do que um dia voltar a usar drogas. Então, você que está aí do outro lado, que está passando por uma situação similar, não desista, entendeu? Seja um forte, seja um corajoso, porque a história do Júlio é uma história forte, você viu, né? Não é fácil alguém sair do crack, mas tem solução. Então, força, que você vai conseguir como o Júlio conseguiu. Júlio, hoje, o que você define sucesso para você? Olha, Simone, depois de tudo que eu passei na vida, né, depois de vários momentos que eu escapei da morte, né, porque eu sempre fui motociclista, meu Deus, quantas vezes Deus poupou a minha vida, que eu não morri de acidente de moto, porque eu era muito doido andando de moto, Simone. Várias situações que eu agradeço por eu estar vivo até hoje, eu ter passado por tudo que eu passei, ter aprendido com todos os erros e dificuldades. E está aqui hoje. E eu estar aqui hoje, podendo ajudar as pessoas. Eu até gostaria que as mães, as pessoas que estiverem ouvindo esse programa, se quiserem entrar em contato comigo, eu vou ajudar o seu filho, eu vou ajudar o seu marido, o seu irmão, com o maior prazer. Porque nós sabemos, eu sei, eu tenho certeza absoluta, que da mesma forma que muitas doenças têm cura, a dependência química também tem cura. Então podem contar comigo, eu vou com o maior prazer na sua casa, na sua empresa, a ajudar de coração o que vocês precisarem da minha ajuda, porque um dependente químico, gente, ele normalmente não ouve as pessoas profissionais, aí o psicólogo, né, as pessoas que amam ele. Não, ele vai ouvir quem já passou por isso. Entendeu? Então eu, como já passei por isso, eu tenho certeza que eu vou falar a mesma língua dele, porque eu já estive no lado negro das drogas e hoje eu estou no lado da luz, por causa que eu aceitei ajuda de pessoas que eu não conhecia e venci. Então, Simone, eu considero a vitória, primeiro por eu estar vivo, né? Segundo porque eu não estou milionário, mas eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, certo? Eu enxergo de maneira diferente hoje, com a mente, com o coração. Eu sou uma pessoa mais feliz, sou uma pessoa produtiva, sou uma pessoa que amo ajudar as pessoas. Então eu já sou uma pessoa milionária, Simone, em termos de alegria, gratidão, e eu tenho um Deus maravilhoso que me ajuda todos os dias. Hoje, conhecemos a trajetória inspiradora de Júlio César. Um homem que transformou trabalho, comunicação em propósito e legado. Então você observa que uma história de sucesso ele não começa no palco, ele começa nos bastidores. Na próxima edição teremos uma nova história emocionante contada aqui nos bastidores do sucesso. Se você nos acompanhou até agora, curte, compartilha, se inscreve no canal do YouTube. E logo estaremos de volta nos bastidores do sucesso por Silvia Simone.